A história da medicina ginecológica moderna carrega em seu silêncio os gritos não ouvidos de mulheres negras escravizadas, cujos corpos foram transformados em campo de experimentação, sem escolha, sem anestesia e sem dignidade. Não se trata apenas de passado, trata-se de um eco que atravessa os séculos e ainda molda de forma perversa o modo como o cuidado ginecológico é oferecido ou negado a tantas mulheres negras nos dias de hoje. No século XIX, em nome do avanço científico, práticas brutais foram realizadas em corpos negros, marcados pela escravidão, como os de Anarcha, Lucy e Betsy. Sob o bisturi de médicos como James Marion Sims, essas mulheres foram violadas em nome de uma ciência que até hoje raramente reconhece suas contribuições forçadas. Seus corpos foram desumanizados e sua dor romantizada ou ignorada, sempre em nome de um suposto bem maior que não as incluía. E por isso, é necessário propor um olhar crítico sobre essa história silenciada, analisando como a ginecologia moderna se ergueu sob a exploração de mulheres negras, investigando o papel do racismo científico na construção dessa especialidade médica e refletindo sobre as marcas desse passado na saúde reprodutiva contemporânea. Afinal, quando a ciência se constrói sobre a opressão, é urgente desenterrar as verdades soterradas e perguntar: quem pagou o preço do nosso conhecimento? Ao analisar criticamente a participação forçada de mulheres negras no desenvolvimento da ginecologia moderna, é exigido o resgate de episódios emblemáticos, como o caso de Anarcha, ocorrido em 1845, no estado do Alabama, Estados Unidos. Anarcha, uma jovem escravizada de 17 anos, enfrentou um parto prolongado de 72 horas, que resultou em uma fístula vesículo-vaginal, uma lesão grave caracterizada pela abertura anormal entre a bexiga e a vagina, que causa incontinência urinária crônica, dor e infecções recorrentes. Seu atendimento ficou sob a responsabilidade de James Marion Sims, médico que viria a ser consagrado pela historiografia tradicional como o pai da ginecologia moderna. Após a autorização do senhor de escravos a que Anarcha pertencia, Sims iniciou procedimentos cirúrgicos experimentais, que ao longo do tempo resultaram em cerca de 30 operações, todas realizadas sem anestesia. O uso de anestésicos já era possível à época, mas o médico compartilhava da crença pseudocientífica predominante no século XIX de que pessoas negras sentiriam pouca ou nenhuma dor, o que evidencia o racismo científico presente na prática médica daquele período. O contexto histórico é fundamental para compreender essa dinâmica. Com a proibição do tráfico transatlântico de escravos nos Estados Unidos em 1807, os interesses econômicos dos proprietários passaram a depender da reprodução interna da população escravizada. Assim, preservar a capacidade reprodutiva das mulheres negras não era motivado por cuidado humanitário, mas por cálculo econômico. Os ventres dessas mulheres tornaram-se peça central para a manutenção e expansão do sistema escravista. Esse cenário facilitava o acesso de médicos aos corpos escravizados, frequentemente utilizados como recurso para experimentação médica sem consentimento. Anarcha não foi a única submetida aos experimentos de Sims. Outras mulheres escravizadas como Lucy e Betsy também foram operadas repetidas vezes, e com o tempo chegaram a ser treinadas pelo próprio médico para auxiliar e até realizar procedimentos umas nas outras. A ausência de consentimento e a submissão a condições dolorosas e arriscadas reforçam o caráter coercitivo e violento dessas práticas. Após anos de tentativas e falhas, Sims desenvolveu uma técnica cirúrgica para reparar a fístula vesículo-vaginal, o que lhe rendeu prestígio acadêmico e institucional, incluindo posições de destaque na Associação Médica Americana e na Academia de Medicina de Nova York. Contudo, a narrativa tradicional que o enaltece como pioneiro da ginecologia omite o fato de que tais avanços foram possíveis graças à exploração sistemática de mulheres negras escravizadas, que permaneceram historicamente invisibilizadas. Nos últimos anos, essa memória tem sido revisitada sob uma perspectiva crítica. Movimentos sociais e acadêmicos têm questionado a glorificação de Sims, deslocando o foco para as vítimas de seus experimentos. Iniciativas como a remoção de sua estátua em Nova York em 2018 e a criação de monumentos, como a escultura de Michelle Browder, em homenagem a Anarcha, Lucy e Betsy, no Alabama, buscam reconhecer essas mulheres como as mães da ginecologia e resgatar a dimensão ética e racial dessa história. O trabalho de James Marion Sims com suas mais diversas pacientes evidencia que sua prática médica no século XIX estava pautada pela crença de que a vida da elite branca possuía maior valor do que a vida de escravizadas, se baseando nas condições e nos distúrbios de diversas mulheres negras para desenvolver tratamentos que posteriormente seriam aplicados a todas as mulheres. Esse contexto revela como as concepções sobre raça, saúde e estado social influenciavam a forma como médicos e pacientes interagiam, seja em instituições formais de saúde, como hospitais e faculdades de medicina, ou em espaços de coerção e exploração, como as senzalas. A publicação, em 1852, do artigo inovador de Sims sobre o tratamento das fístulas vesículo-vaginais gerou repercussão internacional, com convites da realeza europeia para tratar familiares com diferentes doenças ginecológicas.
A medicina de fronteira americana, em grande parte realizada em comunidades escravas, tornou-se assim uma fonte global de conhecimento médico, embora o papel central das mulheres escravizadas fornecendo seus corpos e muitas vezes seu trabalho para experimentação e tratamento tenham sido sistematicamente invisibilizados. Essas mulheres negras passaram por trabalhos físicos extenuantes, abuso sexual, múltiplos partos, doenças, violência e experimentação médica. No entanto, é importante destacar que essa análise não reduz essas mulheres a meras vítimas de racismo e xenofobia. A historiadora Ula Taylor ressalta que estudiosos devem falar com os silêncios da vida das mulheres negras, buscando fissuras nas narrativas médicas que as desumanizavam. As descrições de contenção física durante partos e cirurgias, por exemplo, colocam em dúvida a ideia de imunidade à dor atribuída a essas mulheres. Historiadores anteriores, ao negligenciar o contexto da escravatura, prestaram pouca atenção à experiência das mulheres negras examinadas na medicina. Diante da historiografia contemporânea sobre escravatura, raça e medicina, é crucial levantar questões críticas sobre o real estatuto das mulheres escravizadas nas origens da ginecologia americana moderna, reconhecendo que grande parte do conhecimento médico inicial se construiu sobre corpos explorados e silenciados. No funeral de James Marion Sims, em novembro de 1883, o renomado obstetra, Dr. William Warren Johnston, declarou em seu elogio: "Quem pode dizer por quantos mais anos o progresso da arte poderia ter sido atrasado se os humildes servos negros não tivessem trazido os seus sofrimentos voluntários e sua paciente resistência para auxiliar a investigação do Dr. Sims?" Entretanto, ao contrário da narrativa de Johnston, as mulheres negras envolvidas, tanto pacientes escravas quanto suas enfermeiras, não participaram voluntariamente das experiências e cirurgias. Elas foram submetidas aos procedimentos porque seus senhores permitiam, e não por autonomia própria. O conceito de consentimento informado simplesmente não existia para essas mulheres, que não poderiam oferecer seus sofrimentos ou sua resistência de forma voluntária ao pai da ginecologia como agentes livres. O elogio de Johnston às pacientes escravizadas de Sims funcionava também para enaltecer o próprio médico, destacando-o não apenas como um pioneiro da medicina feminina, mas como um senhor de escravos cujas subordinadas obedeciam prontamente. No discurso de Johnston, os corpos das mulheres negras eram normalizados, ainda que brevemente, pois foram moldados e controlados por um homem branco antes mesmo das cirurgias. Como filhos do Sul, Johnston evocava facilmente a imagem das dóceis servas escravizadas, dispostas a oferecer seus corpos para investigação médica. Embora médicos como Charles White e Charles Atkins defendessem que mulheres negras podiam suportar cirurgia sem sentir dor, os próprios relatos desmentem essa crença. Sims, por exemplo, descreveu a agonia de Lucy, um sofrimento que ia além da dor física, e admitiu recorrer à contenção, porque muitas pacientes resistiam aos procedimentos, mesmo aquelas tidas como imunes à dor. Da mesma forma, Atkins publicou em 1825 seus achados sobre a paciente escravizada Nanny, consolidando ideologias racistas em periódicos científicos, apesar de registrar, como outros médicos da época, casos de fragilidade física em mulheres extenuadas pelo trabalho agrícola e pelas múltiplas gestações. Ainda assim, persistia o discurso de que mulheres negras possuem resistência excepcional e facilidade no parto, um mito que serviu para justificar intervenções invasivas e dolorosas, sem analgesia adequada. Esse contraste entre a retórica da resistência e a evidência da dor expõe a hipocrisia do racismo médico que mascarava a violência sob o pretexto da ciência e progresso. A historiadora Jennifer Morgan cunhou o termo mulheres em trabalho de parto para descrever essas mulheres, considerando o esforço físico e reprodutivo constante exigido delas ao longo da escravidão. Além do desgaste físico, essas mulheres enfrentavam enormes estressores psicológicos, incluindo medo, depressão e isolamento, especialmente as doentes com fístulas, muitas vezes afastadas de outras escravas por causa do odor corporal. Junto a esses impactos, as chamadas mulheres em trabalho de parto eram tratadas como supercorpos médicos, simbolizando mais do que apenas a força física ou a capacidade reprodutiva. À medida que a ginecologia americana se desenvolvia, essas mulheres representavam corpos negros carregados de significados científicos, sociais e raciais, enquanto suportavam humilhações, violência e brutalidade infligidas por médicos brancos que buscavam conhecimento a partir de seus corpos. Relacionar o passado de exploração e desumanização das mulheres negras às desigualdades raciais e de gênero na saúde ginecológica revela não apenas um problema histórico, mas uma realidade persistente.
No Brasil, dados recentes mostram que mulheres negras têm maior risco de receber acompanhamento pré-natal insuficiente, menor chance de ter acompanhamento no parto e menos acesso à analgesia, além de risco de morte materna 5 vezes maior que o de mulheres brancas do Rio de Janeiro. Entre 2020 e 2021, elas representaram 45% dos óbitos por aborto e 66% das mortes maternas, enquanto as mulheres brancas, a porcentagem cai para 17% os óbitos por abortos e pouco mais de 30% as mortes maternas. Apesar da queda geral nos índices de violência letal contra mulheres na última década, o recorte racial revela que a redução é maior entre mulheres não negras, mantendo taxas elevadas para as negras. Soma-se a isso a lacuna no registro de cor no sistema de saúde, com 27% de dados não informados, o que prejudica estudos e alimenta o mito da democracia racial, invisibilizando desigualdades. Esse cenário ecoa críticas históricas, como as de Sojourner Truth, que denunciava no século XIX a exclusão das experiências negras no feminismo hegemônico. Enquanto mulheres brancas elas eram vistas como frágeis e dignas de proteção, as negras eram tratadas como mercadoria, privadas de reconhecimento de sua humanidade. Uma lógica que infelizmente deixou marcas profundas e ainda se reflete em piores indicadores de saúde e barreiras ao cuidado. O cuidado em saúde, entendido como direito integral, segue restrito para a população negra, especialmente mulheres negras, que enfrentam dificuldades no acesso a serviços, medicamentos e internações, além de maiores índices de sífilis e HIV em gestantes. O legado da exploração médica, como os experimentos de James Marion Sims para corrigir fístulas vesicovaginais, não trouxe benefícios universais. A fístula obstétrica ainda é um grave problema de saúde pública. Em países africanos, por exemplo, o número de mulheres e meninas atingidas ultrapassam os 2 milhões. No Brasil, o mito da resistência das mulheres negras influencia práticas obstétricas até hoje. Pesquisas como a de Maria do Carmo Leal e colaboradoras mostram como elas recebem menos analgesia durante episiotomias e partos vaginais, chegando a quase 1/3 sem anestesia adequada, evidenciando a persistência do racismo e do sexismo nos cuidados ginecológicos e obstétricos. A análise histórica da ginecologia americana do século XIX evidencia que os avanços médicos que hoje são celebrados foram construídos sobre corpos de mulheres negras escravizadas, cuja exploração e desumanização permaneceram invisibilizadas. O trabalho de cirurgiões como James Marion Sims, muitas vezes elogiado por contemporâneos, revela a interseção entre ciência, racismo e poder, em que a ideia de resistência ou coragem dessas mulheres mascarava coerção, violência e ausência de autonomia. A persistência dessas narrativas históricas reforça a necessidade de problematizar o papel das mulheres negras na produção de conhecimento médico, resgatando suas experiências e questionando a legitimidade das construções científicas baseadas na opressão. Ao relacionar esse passado com a saúde ginecológica contemporânea, observa-se que as desigualdades raciais e de gênero continuam a atravessar a assistência à saúde. No Brasil, as disparidades no pré-natal, no parto e na mortalidade materna demonstram que os efeitos do racismo institucional e da negligência histórica ainda se manifestam em resultados concretos, com mulheres negras enfrentando barreiras estruturais, exclusão e desvalorização de suas necessidades. Portanto, compreender a história da exploração médica das mulheres negras e suas consequências contemporâneas não é apenas um exercício de memória, mas uma exigência ética e política. A luta por equidade na saúde requer reconhecer o legado da opressão, desnaturalizar práticas discriminatórias, promover políticas de cuidado inclusivas e garantir que todas as mulheres, independentemente de raça, classe ou origem, tenham acesso à atenção médica digna, segura e baseada em direitos. Somente a partir dessa perspectiva crítica é possível avançar na construção de uma medicina que respeite plenamente a humanidade de todas as pessoas.